Olá, boa tarde, boa terça-feira para você. O NT Sul está começando ao vivo para te atualizar dos fatos mais importantes do nosso dia a dia. Hoje nós vamos mostrar um projeto esportivo focado no futebol para crianças e jovens de Cachoeira. E ainda, a duplicação da BR-290. Lotes devem receber em 2023 maior investimento em quase 10 anos. Os 178 milhões de reais prometem acelerar as obras. Trabalhador rural morre no Piquiri. Ele estava numa valeta quando a terra desmoronou. Cachoeira finaliza a documentação para 400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Então agora está aberto, nós devemos nos credenciar e a partir daí a gente vai trabalhar, seja lá pela força política, pela força técnica, para que as coisas andem o mais rápido possível. Vereadores rejeitaram as contas do ex-prefeito Neyron Viegas. Placar final foi de 9-6. Estudantes e professores estão de malas prontas para embarcar para Londres. É aquilo que todo professor imagina que ele deve fazer. Levar os seus alunos para o mundo. E é literalmente o que eu vou fazer. Eu imagino que essa viagem vai me ajudar muito com o meu profissional futuramente. O inglês é uma das bases mais importantes no mundo inteiro. E você de casa, tem notícia para contar? Vamos trocar informações. O NT Sul tem espaço reservado para sua mensagem, então envie a sua opinião, mande aí o seu recadinho, uma foto, um vídeo para o nosso WhatsApp. Atenção, número na telinha para você interagir com a gente, o WhatsApp 51997697129. Nós estamos ao vivo também no Facebook e no canal do YouTube e você pode participar por meio das nossas lives. Participe enquanto fica muito bem informado. O NT Sul já está no ar. Cachoeira do Sul deve ser contemplada com 400 unidades de habitação popular dentro do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. A Secretaria Municipal de Inclusão Social finaliza a documentação necessária para a habilitação da Prefeitura. O solar do parque, em frente a Fenarroz, com 160 apartamentos, foi o último projeto habitacional realizado em Cachoeira do Sul. Isso foi há 11 anos. Desde então, o déficit habitacional só aumenta. Somente em áreas de risco, segundo a Defesa Civil, são mais de 1.500 famílias precisando de casas. Em fevereiro, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, foi reativado e agora realiza a chamada pública para cadastramento e adesão das prefeituras. O secretário de Inclusão Social de Cachoeira do Sul, Luiz Fernando Godoy, finaliza o envio da documentação que garantirá 400 unidades habitacionais populares para o município. Segundo ele, o programa prevê casas de 40 metros quadrados com valor de R$ 142 mil e apartamentos de 41,5 metros quadrados com valor de R$ 155 mil com execução em até 18 meses. O município terá de dar contrapartida de 5 anos de isenção de IPTU e isenção do pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Para a renda familiar de R$ 2.640, a prestação do imóvel será de R$ 300. Renda familiar de R$ 1.320 terá prestação de R$ 80. E renda familiar inferior a R$ 1.320, prestação zero. Nós participamos já na sexta-feira de uma live, com o pessoal da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal. A partir de hoje está aberto as inscrições, nós já estamos trabalhando no sentido de que Cachoeira venha a se credenciar o mais rápido possível para que a gente possa já nessa primeira etapa ser beneficiado. Nós podemos ser beneficiados com 400 moradias. Isso, só para a gente ter uma ideia, isso seria um projeto hoje que iria gerar na faixa de 55 a 60 milhões de reais, Então, vamos trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Com certeza, algumas coisas feitas nas áreas do município e outras, certamente, através de um chamamento público, que seriam algumas empresas interessadas. A gente sabe que tem alguns requisitos que são importantes e que a gente precisa também discutir com o prefeito, no sentido de que a gente possa operacionalizar isso o quanto antes, até porque eu sei o quanto o prefeito também estava preocupado com essa questão da moradia. Então, agora está aberto, nós devemos nos credenciar e, a partir daí, a gente vai trabalhar, seja lá pela força política, pela força técnica, para que as coisas andem o mais rápido possível.
O secretário destaca que o público-alvo do projeto são pessoas inscritas no Cadastro Único e que, quando das inscrições, todo o encaminhamento será através dos Centros de Referência em Assistência Social. Isso tudo vai ser através dos CRAS, né, do CREAS, e a gente vai dar ampla divulgação para isso. No momento que nós encaminharmos a Caixa faz uma avaliação do nosso cadastramento, a posterior depois nós encaminhamos o projeto, e tão logo o projeto seja aprovado, já dentro da cartilha que a Caixa forneceu, já vem os requisitos para fazer o credenciamento das pessoas que serão beneficiadas. E nós aqui estamos ansiosos para trazer atualização sobre esse tema tão importante, não é, que é a moradia. A gente tem tantas famílias aqui em Cachoeira do Sul que precisam justamente desse suporte do poder público, né, por meio de um programa que tem aí um subsídio tão importante, os valores são mais acessíveis para famílias de baixa renda. A casinha é pequena? Claro, são casinhas pequenas, mas ainda assim, como a gente tem noticiado, já trouxemos reportagens mostrando um número muito expressivo aqui em Cachoeira, são mais de 1.000, se não estou enganado, de famílias que estão em áreas de risco, toda vez que chove vão ter algum tipo de problema. Então, às vezes a gente pensa assim, mas a minha casa não é tão boa, é assim, é assado, podia ser diferente. Agora você imagina alguém que está ali numa área de risco, né, com tantas dificuldades, quando chove já começa a bater aquela preocupação. Então o fato de ter uma casa que tenha boas condições, que seja confiável, é algo que faz muita diferença em todos os sentidos. Tem a ver com dignidade humana, né? Algo no que a Prefeitura precisa direcionar, para que a Prefeitura precisa direcionar os seus esforços, sem sombra de dúvidas. Olha, quero convidar você que está em casa a participar com a gente. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente gosta sempre de ouvir você, ouvir a sua opinião sobre os fatos do dia, ouvir a sua notícia. Vamos compartilhar informações. A gente atualiza, traz reportagens, busca informações das diferentes fontes do poder público e você também pode nos contar o que acontece onde você está. Está na tela já aí o número do WhatsApp 51997697129. Fique à vontade para mandar uma foto, seu texto, seu áudio, um vídeo e a gente põe na telinha. E mais um detalhe, se você está acompanhando aí nas nossas lives, comente, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos também, para a gente fazer uma discussão ainda maior com a nossa comunidade. Esse é o propósito do Telejornal NT Sul. Gente, a Frente Parlamentar Gaúcha, pela duplicação da BR-290, fez a sua primeira audiência pública com o objetivo de mobilizar lideranças no andamento das obras. No pedido estão os 4 lotes entre Eldorado do Sul e Pantano Grande, cada um com cerca de 30 quilômetros. A esperança está no valor anunciado, mais de 178 milhões de reais ainda nesse ano. É o maior desde que as obras começaram. A antiga demanda da duplicação da BR-290 ganhou uma boa notícia na tarde de ontem. Segundo Iratã Pinheiro, superintendente do DENIT no Rio Grande do Sul, as obras poderão ser concluídas até 2026, já que o governo federal prevê investir 7 bilhões de reais em obras de infraestrutura no Rio Grande do Sul nesse período. E só para 290, o repasse seria de 178 milhões de reais. Recurso que atenderia 4 lotes, da BR-116 ao Parque Eldorado, com 13% executados, e do Parque Eldorado a Butiá, com 10% executados. Neste momento, esses 2 lotes estão paralisados por pendências. Já os lotes 3 e 4 estão ativos. A BR-290, ao longo dos anos, não teve um orçamento tão alto, vamos colocar assim, como este ano, que a gente está retomando as obras e programando entregas já da rodovia duplicada. Essa que é a diferença do andamento das obras se dá dentro do orçamento. Então o DENIT trabalha com o orçamento da União, então esse é o fundo de trabalho, é nisso que dá o ritmo do empreendimento. E além do que, esse orçamento, quando ele não tem uma representatividade diferente de obra, nós temos que manter a licença ambiental ativa. A gente tem lá a equipe acompanhando a fauna, acompanhando as questões de água, ruídos, ao longo de todos esses anos. Então, a gente sempre tem um custo mínimo do empreendimento, mesmo paralisado. Então, esse orçamento mais entrou para essa contribuição.
Tudo isso foi debatido em uma audiência pública envolvendo deputados gaúchos e autoridades de toda a região. A mobilização da Frente Parlamentar ocorreu no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Integrantes do grupo garantem que as manifestações só vão encerrar quando forem duplicados os 736 quilômetros da 290. A rodovia é o trecho de integração do Brasil com o Mercosul, sendo um importante acesso de comércio e turistas no país. E ontem nós falamos sobre o aditivo de R$19 mil na obra da Rua Davi Barcelos, aqui em Cachoeira do Sul. O secretário de Administração, Léo Zan, e o proprietário da Asfalto Sul, Gilberto Rolim, destacaram que o projeto não foi bem elaborado pela Secretaria de Planejamento. Hoje, a titular da pasta falou sobre o assunto. Quanto à obra, sempre que se tem um projeto em mãos e que se vai dar início à execução de uma obra, a gente se depara com uma caixa de surpresa. No andar ali da execução da obra, de que era necessário fazer 2 caixas para encaminhar ali, para adequar a água da chuva. Ele aceitou fazer essa ação dessas 2 caixas coletadoras de água e para ser remunerado esse trabalho, que não estava previsto no projeto, ele faz um aditivo que é normal de existir em qualquer obra, e ele protocolou esse aditivo, é protocolado pelo responsável, pela empresa que executa a obra, e até agora nós temos esse aditivo dessa ação fora do projeto não previsto, num valor de R$19 mil. E o assunto agora é educação. Você já imaginou estudar no exterior? Isso mesmo, fora do país, no outro país. Pois é, justamente isso que a rede de escolas da UBRA vai fazer. A experiência de estudar em Londres, na Inglaterra, vai ser vivenciada por 10 alunos. No grupo tem uma aluna e uma professora aqui de Cachoeira do Sul. Elas embarcam para uma imersão de aprendizado na língua e cultura inglesa. Londres, a icônica capital da Inglaterra com seus quase 9 milhões de habitantes. Uma cidade vibrante, histórica e cultural. São palácios, parques, muita natureza em um lugar que une o passado com o presente. Um local desejado por muitas pessoas nos roteiros de turismo e estudo. E justamente por falar em estudo, tem cachoeirense que irá estudar por lá. É que a rede de escolas da UBRA, num total de 12 instituições, vai proporcionar um intercâmbio de 2 semanas para um grupo de 10 alunos. E de Cachoeira do Sul, por meio do Colégio UBRA São Pedro, irá uma aluna de 15 anos. E tem mais, a professora escolhida que vai acompanhar o grupo também é do São Pedro. E tudo isso vem sendo festejado pela equipe diretiva do colégio. É um momento muito representativo, principalmente para o Colégio UBRA São Pedro de Cachoeira do Sul. A rede de escolas da UBRA já vem trabalhando nesse projeto de ênfase na língua inglesa há décadas. E chegou o momento, então, de nós levarmos os nossos alunos para uma experiência no exterior. É um momento bastante gratificante, principalmente porque nós temos 12 escolas que compõem a rede, em diferentes estados do nosso país. E nesse primeiro momento, onde nós vamos fazer a primeira edição do intercâmbio, foi escolhida a professora do Colégio UBRA São Pedro para acompanhar esses alunos até Londres. E ainda, segundo a diretora, a viagem para Londres é um momento de celebração, tendo em vista os 25 anos de atuação do colégio em Cachoeira do Sul. O São Pedro, em Cachoeira do Sul, está instalado há 25 anos. E desde o início, nós estamos, então, trabalhando com a ênfase da língua inglesa, colocando uma carga horária semanal para as nossas turmas, de uma forma bem robusta, expressiva. Foram criados vários projetos que também desenvolveram nos nossos educandos essa qualificação, essa aproximação com a língua. E depois fizemos agora
o processo de proficiência. O Colégio Ubra São Pedro é uma escola aplicadora da prova de proficiência de Cambridge. E os nossos alunos, então, do 9º ano, já fizeram a prova. A viagem é nesse mês e, na bagagem, além de sonhos em comum, os estudantes irão levar muita vontade em aprender e aprofundar o idioma e a cultura inglesa. A gente está muito feliz com essa oportunidade dos nossos alunos, porque é um momento de vida. É o que eles estão levando para o futuro. Imagina 15 dias em Londres, vivenciando toda a cultura de Londres. Onde nós trabalhamos aqui, eles vão vivenciar na prática lá. E isso acarreta o futuro deles, o futuro profissional, o futuro enquanto pessoa. Imagine a vivência dentro da língua inglesa. Qualquer pessoa hoje em dia, de uma multinacional, tendo a língua inglesa, já abre muitas portas. Nós achamos muito importante para o socioemocional essa viagem, onde a Sofia, que é a nossa aluna da escola, e também os outros alunos da rede, isso vai ser uma bagagem bem importante na vida pessoal, no aprendizado deles individualmente, né? Vai ser um crescimento, tanto como pessoa, como aprendizado. E daqui, de Cachoeira do Sul, quem vai é a Sofia. A aluna tem 15 anos e, além dos estudos e aprendizado, irá comemorar o aniversário de 16 anos em terras inglesas no dia 24. Quem nunca imaginou cruzar o oceano e chegar em um outro país para estudar? E quem vai vivenciar essa experiência é a Sofia, a aluna aqui do Colégio São Pedro, que já está vislumbrando no mapa o destino em que vai estudar. Sofia, o que representa para ti essa viagem? Bom, essa viagem é uma realização de um sonho, principalmente, e eu imagino que essa viagem vai me ajudar muito com o meu profissional futuramente. O inglês é uma das bases mais importantes no mundo inteiro, e eu me sinto muito honrada de ser a primeira pessoa da escola e desse programa incrível, né? A primeira pessoa de estar fazendo isso. E já tinha imaginado viajar para um lugar longe assim, para estudar e também aprender cultura? Já tinha sonhado, mas imaginado que eu ia ter essa oportunidade, principalmente os meus pais, né, me incentivarem nessa oportunidade, eu nunca tinha imaginado. E como é que é o inglês para ti? É uma linguagem que tu sempre gostou? Como é que é na tua rotina? O inglês foi sempre uma língua que eu gostei muito, principalmente porque eu assisto séries, escuto música, e a escola sempre nos influenciou no inglês. Eu estou desde os anos iniciais aqui na escola, e a influência do inglês, assim, que eles incentivam desde do comecinho, assim, de pequeno até grande agora, quando a gente teve a oportunidade de fazer o teste. E quem é só alegria é a professora de inglês, Flaviane. Aliás, a professora Moza, como é carinhosamente conhecida. Ela foi escolhida para acompanhar o grupo de 10 alunos que embarca rumo a Londres. Segundo ela, esse convite foi um reconhecimento ao trabalho de anos de dedicação com o idioma. Nossa, fica até difícil explicar, porque, obviamente, para ser uma professora de inglês, eu gosto muito de inglês, não é verdade? Então, é algo que eu sonhei muito durante toda a minha vida em realizar e fazer essa experiência, tanto que eu consegui fazer isso, mas já profissional, adulta. E aí, eu lutei tanto para viver esse sonho e agora eu vou ter a oportunidade de auxiliar os meus alunos a vivenciar isso. É um pouco surreal, assim, para te explicar, porque é aquilo que todo professor imagina que ele deve fazer. Levar os seus alunos para o mundo. E é literalmente o que eu vou fazer. Então, realmente é impressionante e muito, muito emocionante. Como é que tá esse período antecipatório? O frio na barriga já vem desde agora? Eu vou te confessar que no início eu fiquei até assim, mas, gente, isso é verdade? Eu não tinha certeza. Mas agora eu tô só emoção, assim. Saber que eu vou visitar lugares, levar eles, mostrar coisas que a gente sabe, conhece e apresentar esse mundo real, todo em inglês para eles, vai ser incrível, realmente. E não para por aí. Além das aulas, os estudantes irão vivenciar rotina e cultura de Londres. É uma verdadeira imersão inglesa. Pois então, realmente são 2 semanas incríveis de atividades. Primeiro, durante a manhã, no primeiro momento que a gente chega lá, na verdade, eles vão fazer uma prova para poder se colocar corretamente nos seus níveis. E aí eles terão aula todos os dias de manhã.
E à tarde nós temos as visitas e os passeios culturais. À noite também temos alguns eventos, por exemplo, uma visita ao teatro e outras coisas do gênero. Nós vamos visitar os principais monumentos e pontos turísticos, vamos visitar museus gigantescos, então realmente vai ser perfeito. E no final de semana, nós vamos ter a oportunidade de visitar para cidades próximas, passar o dia conhecendo uma outra cidade. É uma viagem, uma experiência completa, não é? E se você gosta de inglês ou até mesmo de outro idioma, a Sofia e a professora Mosa têm dicas preciosas para um começo ou aprimoramento de estudos. Se a pessoa curte música, poxa, vai viver, vai ler sobre aquela letra, falar um pouquinho sobre a vida do artista com alguém, esse tipo de coisa te cria um vocabulário muito grande. E daí quando tu fala o que tu gosta, tu te diverte muito. E é justamente esse o caminho que eles devem seguir. Eu acho que o recado mais importante é não desistir dos seus sonhos e lutar independente de qualquer coisa, porque eles sempre vão se realizar, por mais difícil que seja. Iniciativa fantástica, ó, meu aplauso a essa iniciativa do grupo Ubra, né, Colégio São Pedro, outros estudantes que também irão fazer essa viagem para a Inglaterra. E o recadinho para quem está em casa nesse momento, quem sabe um jovem, estudante, um adolescente, né, sonhe alto, sonhe grande. A educação é algo que realmente faz muita diferença na vida da gente, né? E para quem tem a oportunidade de fazer uma viagem dessa magnitude, certamente é algo que vai ficar marcado para sempre, né? Gente, agora é a hora do quadro Opinião aqui no NT Sul. Hoje, Francisco Bastos faz uma análise dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O Estado brasileiro, segundo a nossa Constituição, ele está dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esta é uma teoria que os estados nacionais absorveram a partir de Montesquieu, um filósofo iluminista francês, ainda durante a Revolução Francesa. Esses 3 poderes aqui no nosso país, eles, e segundo essa própria teoria, eles têm que trabalhar harmonicamente e que justamente essa complementariedade faça com que haja uma supervisão, digamos assim, entre as ações de uns e de outros. O que nós temos visto, de maneira geral, é que essa harmonia ela não vem acontecendo. E tendo um dos poderes sem dúvida, com dificuldades ou com consequências nesse sentido, que é o poder executivo, ficando fragilizado. O que vem acontecendo? O fato de nós termos essa nova, digamos, estrutura em termos das relações, especialmente entre o poder executivo e o poder legislativo, exige que a governabilidade, que tanto é falada, ela se dê através de emendas e de projetos, enfim, que tem que obrigatoriamente ser aprovado pelo Legislativo. Só que, sem isso, não há possibilidade nem do presidente, nem dos governadores, nem dos prefeitos governarem. Mas voltando às razões que os cientistas políticos colocam para que haja esse processo todo, digamos assim, de uma ascendência do poder legislativo em relação ao executivo, é porque nós temos hoje um número expressivo de partidos políticos, as bancadas, as principais siglas diminuíram, e isso fez com que ou surgisse a necessidade de os governos fazerem bancadas, fazerem as bases, como é dito popularmente. Qual é o caminho que está se colocando nesse sentido? É de que nós tenhamos que, mais uma vez, estamos chegando próximos às eleições, vemos com mais cuidado os nossos representantes, porque é eles, através do nosso voto, que estão lá nos representando em termos. Porque se teve agora essa própria questão do IP, aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em que todas as categorias, especialmente
aquelas que representavam o funcionalismo com menos salários, estavam se opondo ao projeto que acabou sendo aprovado com muita facilidade pelo governo do Estado. Aliás, eu estive lá na Praça da Matriz, vendo todas as manifestações, e era a voz corrente entre todos que já estava tudo resolvido. Já tinha o número de votos suficientes. Bueno, é crítica à democracia, ao regime democrático? Não tem a ver, pelo contrário. O regime democrático que permite que se tenha conhecimento, né, dessas atitudes todas que estão sendo tomadas entre os dois poderes. E isto tem levado a que se tenha decisões, muitas vezes, que não são favoráveis à população. Por outro lado, também há, muitas vezes, não existindo essa combinação de favores, digamos assim, um impedimento do avanço das necessidades tão importantes que a população tem e que depende das ações dos governos ou das políticas públicas. Não podemos perder a esperança, mas que esse quadro, que alguns cientistas até identificam, né, ou nominam como presidencialismo de coalizão, ele tem todas essas situações assim anômalas e que, sem dúvida nenhuma, elas agridem profundamente os valores republicanos. E os interesses, especialmente do Estado e da população, eles ficam num plano secundário. E agora está na hora da sua participação, o seu recado, a sua notícia na telinha da TV Novo Tempo no telejornal NT Sul. A gente vai para a tela para ver as mensagens do WhatsApp, número para você interagir com a gente, mandar o seu áudio, mandar sua foto, enfim, fazer o seu relato aqui no telejornal NT Sul. Me acompanhe. A Valesca está participando, parabéns ao Colégio São Pedro, essas meninas merecem. Saudades, professora Moza, Fabi, ótimo exemplo. Obrigado, Valesca, pela participação. Reportagem que a gente exibiu agora há pouquinho. Quem perdeu, pegou a reportagem pela metade, daqui a pouquinho vai estar disponível no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todas as nossas redes. Quem mais? Everton Oliveira, de Cachoeira do Sul. Essa obra da duplicação da BR-290 ainda é uma obra da Copa, mas até hoje nada. Esperamos que agora aconteça. Essa é a esperança, né, Everton? Bom brasileiro não desiste nunca e a gente segue acompanhando para ver essa obra sair do papel. A seguir, nós vamos conhecer um projeto esportivo focado no futebol para crianças e jovens de Cachoeira. Vereadores rejeitaram as contas do ex-prefeito Neyron Viegas. O placar final foi de 9 votos a 6. Trabalhador rural morre no Piquiri. Ele estava numa valeta quando a terra desmoronou. O intervalo é rápido, não saia daí. Meio-dia e 32, o NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você que chegou agora, se conectou à nossa programação, ligou a sua TV. Bem-vindo aqui na Novo Tempo. E a gente dá agora uma olhadinha nas condições do tempo. Nossa câmera ao vivo no centro de Cachoeira do Sul. Nesse momento, céu azulzinho, azulzinho, nenhuma nuvem, dia ensolarado nesta terça-feira em todo o Rio Grande do Sul. Gente, a cerração já deu espaço para o sol aqui em Cachoeira, como a gente viu, né? A temperatura máxima prevista é de 25 graus e nem parece inverno. Amanhã e quinta o clima vai ser bem parecido. Vamos conferir a previsão para todo o Rio Grande do Sul. Terça-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com muita cerração, como a gente vê nas imagens de hoje de manhã. E ao longo do dia, o sol deve predominar. Temperatura mínima 13 graus, máxima 25. Quarta-feira, previsão de sol entre nuvens. Temperatura mínima 16 graus, máxima 25. Quinta-feira deve ter um pouco mais de umidade. O sol aparece, mas deve ter uma formação considerável de nuvens. Temperatura mínima 17 graus e máxima 25. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O tempo firme predomina em todo o território gaúcho hoje, com alta amplitude térmica. A gente vê imagens de Porto Alegre de hoje de manhã, sem cerração, que a gente viu em Cachoeira do Sul. De acordo com a Climatempo, a estabilidade ocorre por causa da atuação de uma área de alta pressão atmosférica que impede a formação de nuvens de chuva. A chuva deve retornar no Rio Grande do Sul na quarta-feira, principalmente no sul e no litoral sul.
Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 21 graus. Na região central, em Santa Maria, 25. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. E a gente fala agora sobre esporte. Esporte é algo que faz muito bem para a vida da gente, né? Para a saúde, para a interação. E olha só, com o objetivo de envolver crianças e jovens em atividade saudável e convivência, os 3 Centros de Referência e Assistência Social de Cachoeira do Sul estão com um novo projeto esportivo focado no futebol. A nossa equipe acompanhou a atividade do CRAS Frota, no ginásio Derlizão. Há 2 semanas, pela manhã e início da tarde, tem sido assim no ginásio Derlizão. Meninas e meninos de 11, 12 e 13 anos de idade invadem a quadra para aprendizados e novas vivências. O projeto de futebol realizado pela Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul, através do Centro de Referência em Assistência Social, já está implementado no CRAS Frota e Cidadania, no bairro Coab, e em breve estará no CRAS Zona Norte. Podem participar adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade vinculadas aos CRAS. O programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dentro da proteção social básica, da assistência social, ele tem o objetivo, então, de fortalecer os vínculos comunitários e familiares, diminuir os riscos sociais, de crianças e adolescentes e a melhoria da qualidade de vida. A gente já tem, então, um grupo de idosos, grupo de mulheres, a gente tem também grupos, uma oficina da horta, que é um grupo de 18 a 59 anos, que é um público mais ou menos dessa faixa etária, e agora chegou a vez, então, da gente conseguir, faz muito tempo que a gente já queria trabalhar com crianças e adolescentes, A gente já trabalhava antes da pandemia, mas depois que acabou a pandemia a gente não conseguiu retomar, e agora a gente está fazendo essa retomada, então, com crianças e adolescentes. A participação no projeto depende de inscrição realizada pela pessoa responsável pelo adolescente diretamente nos CRAS. A Luciana aproveitou a tarde de atividades e foi até o ginásio, que fica em frente ao CRAS Frota, garantir a vaga do filho de 12 anos de idade. O Omar também fez o mesmo. Ele festeja essa iniciativa. Ele gosta de futebol, É apaixonado por futebol. Um amiguinho dele indicou ele também e ele me pediu para vir aqui escrever ele também. Que é uma ideia boa, tira os jovens da rua, entendeu? O pessoal gosta de futebol, gosta de esporte. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar eles. Para fortalecer essa união deles, fortalecer o esporte e fortalecer os nossos jovens, que está precisando. Quando a gente chegou aqui no Derlizão, esta era a segunda aula, o segundo encontro dos jovens atletas com o Davi Bonuglia, ele que é agente de esporte da Secretaria Municipal de Inclusão Social. Davi, a gente percebe que não é só futebol, não, A galerinha está suando no condicionamento físico também, Exatamente. A nossa ideia é fazer um trabalho físico de coordenação aliado ao futebol. E o nosso objetivo maior é fazer com que essas crianças se aproximem através da bola para ter o encontro do CRAS, que é o Centro de Referências de Assistência Social do município. E nós estamos com um projeto aqui, inclusive no Frota, no Derlizão e também lá no bairro Coab, na cancha da Praça da Coab, com o CRAS Cidadania. Também vamos estender para o CRAS da Zona Norte e esse é o objetivo da gente trabalhar com crianças com o objetivo de buscar mais aproximação com o Centro de Referências. Meninos e meninas, o trabalho é o mesmo? O trabalho é o mesmo, porque hoje o futebol é universal, tanto para as meninas como para os meninos, as regras são as mesmas, o objetivo é o mesmo, então a gente trabalha nesse conjunto com meninos e meninas. Neste momento não existe uma separação, quem sabe com o futuro não vamos fazer essa separação. O objetivo maior é a participação, a integração deles na questão de amizade, de respeito, é isso que a gente quer. Unir o social ao esporte. Unir o social ao esporte. Esse é o grande objetivo da Secretaria Municipal de Inclusão Social, juntamente com os CRAS.
Bela iniciativa. E agora nós vamos ver a sua participação, a sua informação, a sua notícia, o seu ponto de vista sobre aquilo que acontece no dia a dia de Cachoeira do Sul ou das nossas diferentes comunidades. É bom também contar com a sua participação, você que está fora aqui do estado do Rio Grande do Sul, porque o telejornal é gerado a partir de Cachoeira do Sul, no centro do estado do Rio Grande do Sul. Mas para quem está com a gente em diferentes regiões do país, fique à vontade também para comentar, para contar o que acontece onde você está. Bem-vindo, bem-vinda por aqui. O WhatsApp é o 51997697129. A gente já vai para a tela, mas antes alguns recadinhos aqui do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Jurema Barcelos, a Tereza Lopes, o Daniel Costa e também o Gelson e Eliane Cruz. Um ótimo dia para vocês, boa terça-feira, obrigado pela companhia. Bora aqui para a telinha, o Rogério Pasqualin. Bem dito pelo Francisco Bastos, o Legislativo está matando a míngua o Executivo, seja por leis, bem como decisões partidárias, diz o Rogério. Vamos adiante aqui, tem mais recados da nossa audiência, o Alberto Besco comentando o julgamento das contas de 2016 do ex-prefeito Neyron Viegas. Sobre as contas do Neyron, a reprovação por parte da Câmara de Vereadores das contas do ex-prefeito foi uma das maiores iniciativas de retaliação política contra uma das autoridades ou contra uma autoridade comprovadamente honesta de Cachoeira do Sul, diz o Alberto. Obrigado, Alberto, também pela participação. Quem mais? O Cláudio está participando com a gente, mandou seu recadinho em áudio. Vamos ouvir aqui o Cláudio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da NT Sul. Muitas vezes a gente pensa que a gente está mal, mas olha para trás que tem gente pior. Então vamos agradecer a Deus, tá bom? Bacana as casinhas deles aí. Tchau, tchau. Valeu, Cláudio, pela participação. Seu Cláudio está comentando essa possibilidade de Cachoeira do Sul se conveniar, né, se habilitar para receber esta primeira etapa do projeto Minha Casa Minha Vida, com casas a preços acessíveis, especialmente para a população de baixa renda, né? Obrigado, Cláudio, pela companhia. É um assunto que a gente vai continuar acompanhando aqui em Cachoeira e que pode beneficiar tantas pessoas da nossa comunidade, né? A Ieda também está participando aqui, estamos assistindo e adoramos a programação. Parabenizo a Escola São Pedro pela iniciativa, é muito importante saber a língua inglesa, ainda mais em Londres, maravilhosa, e conhecer pessoas maravilhosas. Obrigado, Ieda, pela participação. Boa iniciativa, né? E hoje, inclusive, a gente tem a educação bilíngue, então a criança já começa desde cedo a aprender a língua inglesa. A gente que estudou lá num tempo anterior, muitos, eu tenho certeza, que saíram da escola lá sem aprender o tal do verbo to be, né? Se perguntar hoje o que é, nem sabe. Aí precisa buscar depois a formação fora e custa caro. Gente, vai ser sepultado na tarde de hoje, em São Gabriel, o corpo de Gilberto Andrade. Ele morreu soterrado na noite de ontem na localidade do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul. O acidente trágico mobilizou os bombeiros por cerca de 3 horas. O colega de trabalho conseguiu ser resgatado com vida. Morreu soterrado na noite de ontem em uma valeta de terra o trabalhador Gilberto Andrade, de 56 anos. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu na Vila Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, enquanto o trabalhador instalava uma canalização em uma profundidade de praticamente 3 metros. A parede de terra cedeu e Gilberto e seu colega ficaram presos. Cristiano Bolzan estava consciente e conversava na hora do resgate. Gilberto não teve a mesma sorte. O trabalho demorou cerca de 3 horas, já que o local apresentava grandes riscos, inclusive para a corporação. O sepultamento aconteceu hoje à tarde, no cemitério municipal de São Gabriel. Uma ocorrência bem séria, bem intensa, né, com bastante risco, tanto para a vítima, que ainda estava com sinais vitais estáveis, quanto para a guarnição que estava atuando. Então, foi bastante tempo envolvido, fazendo toda a segurança do local para poder retirar a vítima. Infelizmente, tivemos a morte de um dos trabalhadores, né? Mas a vida do que estava lá com sinais vitais estáveis ainda era primordial, né? E também a segurança de toda a guarnição que estava atuando. Conforme antecipado na edição de ontem pelo NT Sul, os vereadores de Cachoeira do Sul reprovaram o projeto de decreto legislativo que rejeitou as contas de 2016 do ex-prefeito Neyron Viegas. O placar final foi de 9 votos a 6.
não poupando Neyron das sanções da reprovação das contas do último ano de mandato. O advogado do ex-prefeito já trabalha com a hipótese de judicializar a decisão do Legislativo. Foram reprovadas as contas do ano de 2016, o último ano de mandato do ex-prefeito Neyron Viegas, em sessão ordinária realizada na tarde desta segunda-feira na Câmara de Cachoeira do Sul. O placar de 9-6 selou a derrota do ex-prefeito, embora a maioria dos votos tenha sido pela reprovação do projeto de decreto legislativo. Isso porque a aprovação do projeto dependia de maioria qualificada dos votos, ou seja, 10-5. Até o momento da votação foi intensa a movimentação dos bastidores na tentativa de garantir os 10 votos pela aprovação das contas do ex-prefeito, defendendo a tese de que não houve dolo ou mesmo aspecto apontando improbidade administrativa pelo Tribunal de Contas no parecer exarado. A defesa do ex-prefeito foi feita pelo advogado Edson Luiz Kosman. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que eu sei e que Vossas Excelências sabem, é órgão auxiliar deste poder legislativo. E quando se diz é órgão auxiliar, significa que não é órgão julgador. É órgão auxiliar não é porque eu quero, não é porque o ex-prefeito Neyron quer, não é porque Vossas Excelências querem, é porque assim estabelece a nossa Constituição Federal. Portanto, o Tribunal de Contas emite parecer. Parecer não é decisão. Parecer não é julgamento. E o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do ex-prefeito, por alguns motivos. E foi sustentado nesses motivos que os vereadores defenderam seus posicionamentos reprovando as contas do ex-prefeito. Votaram a favor do projeto, acompanhando o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, os vereadores Alex da Farmácia, Antônio da Saúde, Dudu Moisés, Felipe Faller, Luiz Paixão e MacGyver Dias. Por telefone, o advogado de Neyron detalhou as estratégias que pretende adotar depois da derrota no Legislativo, esclarecendo que o risco da inelegibilidade está afastado, uma vez que, pelo menos neste primeiro momento, não há interesse do ex-prefeito em retomar uma vida política. A preocupação agora é mesmo com a imagem pública de Neyron. E por isso ele já trabalha com estratégias e planos de ingressar com processo judicial contra a votação de ontem. O que fica mais marcado para ele é a questão da própria rejeição das contas, que cria, que leva a uma desconsideração negativa do governo dele e da pessoa dele. É isso que se entende, né, na comunidade. Não necessariamente há a expectativa de vir a concorrer, alguma coisa assim no futuro. Resumindo, eu acho que o aspecto da inelegibilidade é o que menos aflige ele nesse momento. Na defesa e na sustentação, nós informamos que se houvesse a necessidade, e por isso que eu tive que trazer para esgotar na esfera administrativa as preliminares que podem levar a uma judicialização na questão processual. Elementos para judicialização tem, e é vontade da defesa, sim. Há elementos e há interesse. Agora, como eu disse, é um processo político-administrativo que envolve questões políticas e que envolve questões jurídicas. Juridicamente há elementos e há interesse. E olha, daqui a pouquinho a gente tem mais um bloco de interatividade. Nossa gratidão a você que está interagindo, mandando a sua informação, fazendo perguntas também. A gente recebe aqui recorrentemente pedidos de informações da nossa comunidade sobre questões relacionadas a serviços públicos e vamos buscando essas informações, essas respostas também para trazer aqui ao Telejornal NT Sul. Alguns desses contatos da nossa audiência vão virando reportagem no nosso dia a dia. Nas segundas-feiras, às segundas-feiras, nós temos aqui o quadro Responde Aí, em que a gente traz respostas diretamente a perguntas da nossa comunidade. Então,
Participe, muito obrigado a você que deposita em nós aqui no Telejornal NT Sul a confiança e por isso fique sempre à vontade para interagir, tá bom? Nosso WhatsApp é o 51997697129. Fique à vontade para enviar o seu questionamento, para contar uma boa notícia, para reportar também, para contar aquilo que está acontecendo aí, onde você está. A gente gosta de fazer o NT Sul trocando ideia com quem está em casa. Gente, cerca de 60 pessoas com mais de 18 anos cursam o ensino médio através do ensino de jovens e adultos ofertados pelo SESC de Cachoeira do Sul. E a Lena Caetano já está chegando por aqui com anúncio de formatura e de formação de nova turma. É isso, Lena? É isso mesmo, Daniel. E eu começo essa intervenção com uma notícia legal. Dia 5 de agosto vai ser a formatura da primeira turma do SESC EJA EAD. Isso mesmo, primeira turma se formando. E a gente está aqui para chamar mais gente para essa oportunidade, porque vai abrir nova turma agora a partir do segundo semestre. O Antônio Vieira está aqui com a gente, ele que é coordenador do SESC EJA EAD, para nos falar detalhes sobre isso, né? Sobre essa oportunidade, né, Antônio? Primeira turma se formando, mais turmas, né, devem se formar e é o que a gente está aqui para dar esse serviço, né? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Tudo bem? Isso mesmo, é com muita alegria que nós estamos formando agora no próximo dia 5 de agosto, 14 formandos, né, concluindo e recebendo o tão sonhado diploma de ensino médio através do programa SESC EAD. Aqui no Polo Cachoeira do Sul, nós estamos com 3 turmas e agora no próximo mês de agosto iniciamos a 4ª turma do nosso polo com inscrições abertas até o próximo dia 7 de julho. Para essa turma vamos ter 35 vagas. Antônio, para participar, para fazer inscrição, o que é necessário, quais são os requisitos necessários para o candidato? Bem importante, Helena, o candidato tem que ter no mínimo 18 anos. E ele tem que ter concluído o ensino fundamental. Então, o candidato que nos procurar, ele tem que ter em mãos o certificado de conclusão do ensino fundamental. Outro aspecto importante, item importante que está disponível no edital no nosso site, é que as pessoas que moram com esse candidato, né, a família, tem que receber até 3 salários mínimos. Renda familiar. Renda familiar bruta. Isso é muito importante. Então, é necessário que o candidato leia o edital que está disponível no nosso site, né, lá no SESC, que lá constam todas as informações importantes e necessárias para o candidato estar concorrendo a esta vaga para a nossa nova turma. É importante salientar, né, Antônio, que a pessoa que aderir a essa modalidade vai concluir 3 anos do ensino médio em 3 semestres, né, em 1 ano e meio. Então, reduz bastante o tempo, dinamiza, né, agiliza bastante a formatura. Isso, com certeza. O nosso programa ele é dividido em 2 momentos. Eles têm o EAD, né, onde 80% da nossa carga horária são com os professores qualificados na plataforma e 20% deste encontro ele é presencial. Ou seja, o estudante, né, o candidato que está concorrendo à nossa vaga, ele é obrigado a frequentar uma vez na semana as aulas do nosso polo, que são tanto no SESC quanto no SENAC aqui de Cachoeira do Sul. Eu ia te perguntar justamente isso, porque de repente nem todos os candidatos têm aquela acessibilidade, têm aquela disponibilidade do meio virtual para poder fazer o curso. Tem essa retaguarda? Sim, a gente disponibiliza no nosso polo computadores, né? Tem todo o material e a infraestrutura preparada para acolher esses estudantes. Então nós temos tanto no SESC quanto no SENAC aqui de Cachoeira do Sul, espaços adequados para receber o nosso estudante. É bem importante que ele saiba que ele vai ter uma organização que vai depender dele. Ele tem uma autonomia para gerenciar os seus estudos. Isso é muito importante e é um dos nossos destaques, né? Algo que se destaca muito no nosso curso é que o estudante tem um horário flexível para realizar as suas atividades, a não ser, claro, que é obrigatório ele frequentar sempre uma vez na semana, né, as aulas presenciais aqui no nosso polo de Cachoeira do Sul. E essa aula presencial também é uma forma de integração também e de motivação, eu creio que, né, para o candidato, para ele se sentir mais integrante de todo o contexto, né, Antônio? Isso, é uma forma de ouvir, de acolher eles, né, de se integrar com os colegas e com a professora aqui do polo. As atividades e as propostas que são desenvolvidas partem do interesse do estudante e da turma. Então as aulas são muito dinâmicas, diversificadas, porque o objetivo é que eles se sintam bem e acolhedores aqui conosco.
Como fazer a inscrição? As inscrições eles são totalmente online e o candidato pode se dirigir até o site do SESC, né? www.sesc.com.br/EAD. E como eu disse anteriormente, é importantíssimo que o candidato pare um pouquinho do seu tempo para ler todo o edital, que lá constam as informações importantes e necessárias para estar concorrendo a esta vaga. Data final, mais uma vez? O último dia é o dia 7 de julho e são apenas 35 vagas. Né? Tem que dar prioridade porque é algo tão importante que o SESC hoje está oferecendo para a nossa comunidade cachoeirense. E outro aspecto importantíssimo que além do diploma de ensino médio, junto ele estará se qualificando. Nós temos uma qualificação profissional em produção cultural. Então, junto com o EAD, o candidato ainda sai com um diploma de uma qualificação profissional, de um curso técnico em produção cultural. Isso também é algo bem importante que o SESC hoje está proporcionando para a nossa comunidade. Tudo de graça? Totalmente gratuito. Muito importante. Antônio, muito obrigado pela participação mais uma vez. Você que nos acompanha, então, quer mais informações, o endereço está aí na tela para você se informar, né, saber todos os detalhes ou mais detalhes e também para fazer a sua inscrição e não perder essa excelente oportunidade para a sua vida. Daniel? Muito bom, obrigado, Lena, pelas informações. E agora está na hora da gente ver aqui o recadinho da nossa audiência, do nosso telespectador, da nossa telespectadora. Tá perguntando pra gente aqui a Joana Machado e o Daniel Orquiz que idade das crianças para fazer a inscrição, em referência à reportagem que a gente exibiu mostrando aquele projeto de futebol no Derlizão Ginásio aqui de Cachoeira do Sul, projeto que é oferecido pelo sistema dos CRAS, né, aqui do município. E o Daniel Costa, jornalista, já correu e nos socorreu aqui com a informação, destacando que são crianças e adolescentes de 11 a 13 anos. Depois vão ampliar as idades para menores e maiores. Inscrição e mais informações no CRAS de referência do bairro. Então, respondida aqui a questão da Joana e do Daniel, e o Daniel Costa quem trouxe a resposta para a gente. A Isabel Machado também comentando sobre o quadro Opinião com o Francisco Bastos. Francisco hoje falou sobre esse relacionamento, né, dos diferentes poderes na nossa democracia, legislativo, executivo, judiciário. E ela diz aqui, Francisco Bastos falou tudo. Obrigado, Isabel, pela companhia com a gente. Suzana Hernandes também mandando recadinho e a gente agradece. Vamos para a tela, tem mensagens do nosso WhatsApp. A Ana Maria está com a gente de São Luís, no Maranhão. Fico feliz pelas casas e pelos jovens que vão poder desfrutar dessa tão rica oportunidade em termos de conhecimento. Aqui em São Luís, eu espero há 4 anos para receber minha casa. Já fui até trocado o local que ganhei e nunca recebi, diz aqui a Ana Maria. Assunto complicado, né, Ana? E que a gente realmente precisa de mais atenção dos governos, porque moradia é tudo, né? Para todos nós. Tomara que em breve você tenha aí um desfecho feliz para essa sua luta, viu? Quem mais? Ângela Xavier de Cachoeira do Sul. Eu também estou esperando pela Minha Casa Minha Vida, diz aqui a Ângela. Obrigado, Ângela, pela companhia com a gente. Tem mais um recadinho aqui ainda. Vamos ver aqui a próxima mensagem. A Catiúcia. Quando eu era mais jovem, sonhava em morar em Londres por causa dos músicos. Olha aí. Obrigado, Catiúcia, pela participação, mas nunca deixe de sonhar, viu? Obrigado pela companhia com a gente aí, pelo recadinho. O NT Sul de hoje já está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia e acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras informações. E amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma excelente tarde para você. Fique com a Novo Tempo nesta semana que marca o início da nossa nova programação. Então, fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!